Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo tem a ver com fogo. Mas antes de termos o fogo do Espírito, no pátio, e nós estudamos muito bem o santuário, o que tem no pátio? O sacrifício. O que tem no santo? Fogo. E o que tem no santíssimo? Glória. Sacrifício, fogo e glória. Nós não teremos o batismo do Espírito Santo sem que Jesus esteja no trono do nosso coração. E eu gostaria de convidar você hoje a deixar Jesus estar no trono do seu coração, para que você possa ter o fogo do Espírito e para que você possa refletir a glória de Deus. Eu estou lendo um livro muito interessante. Não, muito divino, extraordinário. E eu gostaria de fazer aqui uma retrospectiva junto com vocês da Páscoa judaica. Amanhã, no calendário de Deus, calendário judaico, é a Páscoa. No calendário gregoriano, é no próximo domingo. Mas no de Deus é amanhã, dia 27. E nós entraremos então na semana da Páscoa. E é muito interessante entendermos a Páscoa. Mas, Cesiane, nós não estamos estudando sobre o Espírito Santo. Você vai ver que está tudo interligado. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Paizinho querido, aqui estamos na Tua presença para louvar, exaltar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Toma-nos em Tuas mãos. Senhor, derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Senhor, nos encha do Teu Espírito. Senhor, nós precisamos do Espírito Santo tanto quanto o ar que nós respiramos, porque sem Ele seremos condenados. Mas com Ele nos dará discernimento, sabedoria, juízo, entendimento. E nós faremos as melhores escolhas para chegarmos ao céu. Senhor, eu tomo a decisão de colocar o Senhor no trono do meu coração, no trono da minha vida. Porque a cada vez que eu sacrifico o meu eu recebo o Espírito Santo e eu reflito a glória de Deus. Nós queremos entender sobre o sacrifício, fogo e glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse livro chama A Revolução do Espírito Santo. Você está preparado? Você está preparado para receber o Espírito Santo? Isso que está na capa do livro. Mas na página 18 diz assim: na noite de Páscoa, poucas horas antes da crucifixão de Cristo, Cristo prometeu aos discípulos que o Espírito Santo viria. E diz: eu rogarei ao Pai. Ele disse: e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 14, 16 e no verso 17. 14,
16 e 17. Então, abra sua Bíblia. Eu estou aqui procurando também. Vamos abrir juntos e vamos entender João 14, 16 e o 17. Então, eu vou ler aqui. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. Glória a Deus. Aleluias. O Espírito Santo habita em mim, porque nós convidamos Ele todos os dias. Ele habita em você. Todos os dias nós convidamos, Senhor, nos batize com Teu Espírito Santo. E a porção é diária. Sabe, o pátio representa Jesus, o sacrifício. O Santo, o Espírito Santo, foi o segundo a ser dado. E o terceiro, o Pai. A divindade nos compartimentos do santuário. Não é incrível? Sacrifício, fogo e glória. E é na nossa vida todos os dias. A cada vez que você se sacrifica, cada vez que você deixa o seu gosto para o que é o gosto do Pai, o gosto de Jesus, ali há um sacrifício. E ali o Espírito Santo é derramado sobre você. E ali você glorifica o Pai. É muito lindo isso. Então, olha, que passagem tremenda é essa que João fala, eu rogarei ao Pai. Na verdade, é Jesus que está falando aqui, né? João apenas escreveu, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. E agora nós temos outra divindade nessa terra. Tivemos Jesus, que era Deus, mas recebeu o título de filho, porque título é um filho. Filho é um título de Deus. A divindade, ela então ali se divide para salvar a humanidade. Agora, olha que interessante. E aí, Jesus promete então o Espírito Santo, porque ele promete pedir ao Pai o Espírito Santo em nosso favor. Quando é que ele faz esse pedido? Deve ter sido na manhã do dia em que ressuscitou, quando se encontrou com o Pai. Lembra que ele ressuscita? Maria Madalena vai até tocar nele. Ela chega, o túmulo está ali vazio. E ela pergunta, os anjos perguntam, quem procuras? Por que procura entre os mortos quem vive está? E ela diz, onde colocaram o corpo dele? Ela tinha ido ali para embalsamar Jesus. Por que procura entre os mortos? Quem vive está. Ele vive! E ela é a primeira mulher a dizer que ele vive, que ele ressuscitou. Sabe? E ela sai dali, ela encontra um jardineiro ou um hortelão, ela não reconhece que é Jesus. Era alta noite, quer dizer, estava amanhecendo, né? Mas era alta noite. E ali ele diz, Maria. Ela pergunta primeiro, né? Onde está o corpo? Se viu onde estava o corpo? E ele diz, mulher, por que choras? Ela não reconhece quando ele fala Maria. Então ela reconhece Rabone, que quer dizer mestre, e ela quer tocar em Jesus. Jesus diz, não me toque, eu ainda não fui ao Pai. E é nesse momento que ele vai, diz para ela avisar, para os discípulos ficarem reunidos, ele vai ao Pai, ele pede os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito está lá em Gálatas 5, verso 23. São 9 frutos do Espírito. Olha que lindo!
9 frutos do Espírito. Ele pede, então, nesse momento, o Espírito Santo. Então, aqui diz assim, deve ter sido na manhã do dia que ressuscitou, quando se encontrou com o Pai. Então, nós vamos lá em João 20 agora, para nós lermos isso na palavra do Senhor. João capítulo 20, primeiro verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, saindo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Esse momento eu acabei de mencionar. Agora eu quero ler do 19 até o 22 com vocês. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio, pois, e colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Quer dizer, então na manhã que ele ressuscitou, ele vai ao Pai, ele leva o molho das primícias, ele entrega ao Pai, pede dons para a sua igreja, tem aquela festa preparada e ele diz: eu não posso celebrar, porque a festa está preparada para mim e para você. Amém? Amém. Ele diz: eu não posso celebrar. Ele pede os dons. E agora, nesse momento que nós estamos lendo, ele já voltou para a terra. E agora ele vai ficar 40 dias com os discípulos. E ele diz: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Por que o lado? Porque lembra que ele levou uma lança, os soldados furaram ele e saiu água para conferir se ele estava morto. E as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Meus irmãos, que cumprimento lindo. Paz seja convosco. Shalom. Shalom. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, sabe o dia que eles receberam o Espírito Santo? Nesse dia, no dia que ele ressuscitou. Você já tinha percebido isso? Se algumas, eu vou ler aqui para vocês um detalhe muito importante. Ele incutiu nos discípulos a santidade da obra de partilhar seu caráter com aqueles que apresentariam o Evangelho. Então, quando que os discípulos receberam o Espírito Santo? Na Páscoa. Amanhã nós vamos entender que ele recebeu na Páscoa como garantia do Pentecostes. Que vocês sabem do encontro 50 dias depois, onde o Espírito Santo desceu com línguas de fogo repartidas ao meio e eles começaram a falar em outras línguas. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ali foi a porção máxima que o Senhor deu para aquele momento. Porque a porção máxima nós receberemos. Eu e você, que é a chuva serôdia. Amanhã nós vamos continuar. Deus te abençoe. Deus te guarde. Guarde.